O caso Menino Miguel refere-se à morte de Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos de idade, filho da empregada doméstica Mirtes Renata Santana de Souza. A criança caiu do 9º andar do prédio em que Mirtes trabalhava, em Recife, cuja patroa era Sari Mariana Costa Gaspar Corte Real, esposa do prefeito Sérgio Acker, de Tamandaré, cidade a pouco mais de 100 quilômetros de Recife. O caso Menino Miguel refere-se à morte de Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos de idade, filho da empregada doméstica Mirtes Renata Santana de Souza. A criança caiu do 9º andar do prédio em que Mirtes trabalhava, em Recife, cuja patroa era Sari Mariana Costa Gaspar Corte Real, esposa do prefeito Sérgio Acker, de Tamandaré, cidade a pouco mais de 100 quilômetros de Recife. O fato ocorreu no mesmo dia em que a emenda constitucional N72, conhecida como PEC das Empregadas Domésticas, completou 5 anos desde a sua publicação, reacendendo o debate sobre o racismo no Brasil e a herança nefasta deixada pela escravidão no país, reacendendo o debate sobre o racismo no Brasil e a herança nefasta deixada pela escravidão no país, reacendendo o debate sobre o racismo no Brasil e a herança nefasta deixada pela escravidão no país. Outra consequência do caso foi a criação, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRP, do Instituto Menino Miguel. Criada em outubro de 2020, a instituição visa a proteção da infância e da adolescência, até a velhice. Data: 2 de junho de 2020. Local: Recife, Pernambuco. Localização: Edifício Maurício de Nassau, Condomínio Torres Gêmeas. Tipo: queda do 9º andar. Filmado por câmeras no elevador. Mortes: Miguel Otávio Santana da Silva. Inquérito concluído em 1 de julho de 2020. Acusado: S. Sari Mariana Costa Gaspar Corte Real. Acusações: abandono de incapaz. Julgamento: 31 de maio de 2022. Condenações: 8 anos e 6 meses de reclusão. Situação atual: condenação pela 1ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente de Recife. O caso: o país vivia a pandemia global do Covid-19, que exigia o isolamento social como medida de segurança. Mirtes, por não ter escola ou creche para deixar Miguel, teve de levá-lo com ela ao trabalho, dado que a necessidade financeira impedia de ficar em casa no dia 2 de junho. A mãe, que trabalhava no 5º andar do edifício de luxo Pierre Maurício de Nassau, no bairro São José, saiu de casa para passear com o cachorro da família, enquanto a patroa ficou em casa com uma manicure. O garoto decide sair em procura da mãe e tenta usar sozinho o elevador, mas foi contido pela dona da casa em um primeiro momento. Mais tarde, a criança insiste em entrar no elevador. As imagens de uma câmera de segurança mostraram a proprietária do apartamento apertando um botão do elevador, indo embora e deixando a porta se fechar com a criança ali. Miguel, que apertara os botões de vários andares, para no 7º andar, mas permanece no elevador. No 9º andar, Miguel decide sair à procura da mãe, escala uma grade atrás da qual estavam os aparelhos de ar-condicionado dos apartamentos daquele andar. Daí, sobe em um parapeito de alumínio que não resiste ao seu peso e cai de uma altura de 35 metros. No dia 3 de junho, a polícia autuou a patroa em flagrante por homicídio culposo. Após pagar uma fiança de R$20 mil, pôde responder o processo em liberdade. A patroa não teve a identidade revelada, segundo a polícia, devido à lei de abuso de autoridade, que proíbe policiais e servidores públicos de divulgar nome e imagens de membros dos poderes legislativo, executivo, judiciário e do Ministério Público. No caso, a patroa era a primeira-dama Chiara Ramos, que é professora e cofundadora do coletivo Abaiomi Juristas Negras, criticou o modo controverso como a polícia usou a lei de abuso de autoridade para não divulgar o rosto e o nome de Sari Mariana Costa Gaspar Corte Real. Considero estar de acordo com a Constituição é que nomes e imagens podem ser divulgados sim, deixando evidente que se é suspeito sem nenhum prejuízo de culpabilidade. O que a lei expressamente proíbe são os casos de constrangimento vexatório. Como existe nos programas policiais, o sistema jurídico funciona diferente a depender da qualidade do cidadão.
No Brasil, temos uma classe de sobrecidadãos, acima da lei, que só pegam desse sistema os seus privilégios, mas não recebem penas e sanções. É a branquitude, as pessoas de classe financeira mais alta. E temos uma classe de subcidadãos, inseridos no sistema, mas só para receber a penalidade. No dia 4 de junho, a mãe, em entrevista, alegou que se encontrara novamente com a patroa e disse que ela pediu perdão. Mirtes disse que ela, a patroa, pediu perdão, disse que me amava muito, e minha mãe que não tinha culpa da morte de Miguel. Foi sem querer após as duas se encontrarem novamente no dia 25 de junho, na delegacia. A mãe de Miguel disse que a ex-patroa é um monstro, uma pessoa fria e calculista. A mãe de Miguel questionou o motivo da Sari Gaspar negar que apertou o botão do elevador que o manda à cobertura, o que sugere o vídeo das câmeras de seguranças. Inquérito. Em 1 de julho, um mês depois do fato, foi concluído o inquérito. Sari Corte Real foi indiciada pelo crime de abandono de incapaz, que resultou na morte de Miguel. Segundo as averiguações, Sari foi indiciada pelo crime por ter permitido que o menino ficasse sozinho no elevador, o que por fim resultou na sua morte. Esse crime prevê uma condenação de 4 a 12 anos de reclusão. O inquérito concluiu que a sua ação, registrada nas imagens, foi omissa em relação a um menor que estava sob seus cuidados, ao comandar o elevador para seguir até a cobertura do prédio, deixando que a porta se fechasse com a criança sozinha. Sua conduta resultou, menos de 2 minutos depois, na queda e morte de Miguel do 9º andar. No inquérito foram tomados 24 depoimentos de 21 pessoas envolvidas, e foram anexados 10 DVDs com imagens obtidas nas investigações. Segundo Mirtes de Souza, mãe de Miguel, em nota divulgada por seu advogado, a princesa encastelada nas Torres Gêmeas não tardaria a prestar contas à Justiça de Pernambuco, que a diferença entre o acidente e o desamparo é a escolha. Segundo ela, Sari escolheu desproteger, abandonando Miguel sozinho no elevador e sem ninguém à sua espera. A defesa de Sari contestou a conclusão do inquérito pela Polícia Civil, afirmando que seria conflitante com os elementos da investigação no inquérito, e que aguardaria o parecer do Ministério Público. Um dos advogados declarou que Sari teria afirmado ao delegado do caso que havia simulado apertar o botão do elevador. O Ministério Público apresentou denúncia contra Sari por abandono de incapaz, que foi aceita pela Justiça de Pernambuco em 14 de julho, em decisão tomada pela uma vara de crimes contra a criança e o adolescente do Recife. Com isso, Sari tornou-se ré em processo criminal, tendo seus advogados 10 dias a partir da notificação para se manifestarem por escrito. Em agosto, os advogados da família de Miguel anexaram no processo o pedido de quase R$1 milhão por danos morais e materiais. Em junho de 2021, completado um ano do caso da morte do garoto, a mãe de Miguel criticou a morosidade da justiça, pois Sari Corte Real ainda não havia sido ouvida em nenhuma audiência. Condenação. 2 anos depois do caso, Sari Corte Real foi condenada a 8 anos e 6 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, podendo recorrer em liberdade. A sentença foi proferida pela primeira vara de crimes contra a criança e o adolescente de Recife em 31 de maio de 2022. Repercussão. Larissa Ibume, historiadora mestranda em História Social da Diáspora Centro-Africana, criticou em seu Instagram o componente racista na morte de Miguel. A história desse país de herança escravista, e esta história mostra que, para essa patroa branca, uma criança negra não vale mais que seus cachorros. Hoje eu novamente tenho dificuldade de respirar pensando na mãe de Miguel e em todas as mães de crianças pretas nesse país. Comentário semelhante veio da historiadora Luciana da Cruz Brito, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRA. A nossa supremacia branca é assim. Não tivemos leis segregacionistas, como nos Estados Unidos, mas temos o mesmo princípio de que algumas pessoas são mais humanas do que outras.
Rita Lizauskas, escrevendo para o do estado de S. Paulo, comparou a situação com os patrões na Casa Grande, tendo em vista que a patroa, vendo a situação de vulnerabilidade da empregada, não a dispensou, por considerar serviço essencial, e nem deixou de fazer as unhas e na pandemia de Covid-19. Contudo, Mirtes afirmou em entrevista que a patroa não a obrigara a ir, e que foi trabalhar por necessidade financeira. Priscila Pamela dos Santos, advogada criminalista do IDE, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, lamentou a tragédia, mas acredita que caso não deve ser enquadrado em homicídio doloso, com intenção de matar, isso pode prejudicar o emprego de outras trabalhadoras. Como técnica, não dá para a gente ir para um lado punitivista. É um caso de homicídio culposo e ele é ainda mais complexo porque não se trata de uma ação. A pessoa não empurrou a criança, mas é uma conduta omissiva no sentido de não ter impedido essa criança. Quantas mães precisam trabalhar e deixam seus filhos sozinhos? A criança tem que pegar um elevador para ir para a escola e se coloca em risco. Temos que tomar muito cuidado porque, quando for a babá negra cuidando da criança, vão legitimar os discursos para homicídio doloso. Mais de 10 entidades assinaram uma nota pedindo justiça no caso, entre elas, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que declarou: trata-se de evidente desprezo e coisificação da vida negra. Miguel morreu no dia em que a PEC das domésticas completou 5 anos e esse aniversário da legislação de proteção das domésticas diz muito sobre nosso país, que não superou sua herança escravagista e racista. O coletivo Pão e Tinta convocou uma manifestação para o dia 5 de junho. Em seu Instagram, a rapper historiadora Preta Rara, escritora do livro Eu, Empregada Doméstica 2019, com histórias de centenas de mulheres que, como ela, passaram por discriminação racial e diversas situações de humilhação ao trabalhar como domésticas no Brasil. Quem liga para vidas das pessoas pretas? As crianças pretas têm que se virar sozinhas desde muito cedo. Eu falo muito sobre as relações coloniais do trabalho doméstico. Hoje eu acordei lendo essa notícia e meu coração está despedaçado. Essa da foto é a cara das patroas por esse Brasil, que não suporta preto e pobre. Eu mesma já tive várias como essa Sari, várias patroas que reclamam de outras domésticas antes de mim que tinham filhos e que às vezes traziam para o serviço. Também no Instagram, a historiadora Larissa Igumi se pronunciou. Provavelmente, a maioria das pessoas brancas ditas antirracistas que participaram da campanha Black Cult na terça, seja postando telas pretas em seus perfis, seja indicando e se propondo a dar visibilidade ao trabalho de pessoas negras, tenham pensado que isso geraria algum conforto, que a parte que lhes cabe nesse genocídio sistêmico estava compensada. Mas não existe trégua, o racismo não dá trégua. Enquanto as redes estavam subindo as tags Black Lives Matter, perdemos mais uma criança negra para o racismo enraizado neste país, para a desumanização de pessoas negras. Dessa vez não foi a PM, o braço do Estado. Mas ainda foram as mesmas estruturas coloniais, aquelas que mantêm mulheres negras a serviço da elite branca, assim as... Uma mulher branca manda sua empregada doméstica passear com o cachorro enquanto faz as unhas. A cantora e compositora Adriana Calcanhoto compôs uma música sobre o caso, lançada em setembro de 2020. A renda dos direitos autorais foi revertida para o Instituto Menino Miguel, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A música, com o título de 2 de junho, foi gravada em dezembro do mesmo ano pela cantora Maria Bethânia. Eu não consegui lidar bem com a história do Miguel. Este episódio tem contido tantos outros sintomas de racismo extremo, corrupção, desigualdade do Brasil. O Brasil no seu pior está retratado nesse episódio. A partir do dia 2 de junho do ano passado, eu não consegui mais não pensar, não consegui comer, eu fiz a canção porque não consegui não fazê-la. Adriana Calcanhoto, em entrevista à TV Jornal.